Vamos testando as conexões. Será que já estamos ao vivo na Oxitocinas? Entrando 2 minutinhos mais cedo. Se você for assistir o nosso Papo Oxitocinas, depois você já adianta uns 3 minutinhos na frente, porque agora, como o Instagram está demorando um pouco para avisar a todos os nossos seguidores que a gente está no ar, não sei o que está acontecendo, então a gente está entrando 2 a 3 minutinhos antes, tá bom? Estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Oba! Continue, estamos chamando os seguidores. Tá bom, tá bom. Eu vou me espreguiçando aqui, o relógio está preparado aqui. Esse início de... A Mari tá aqui. Oi, Mari, tudo bem? Você tá onde, Mari? Você tá aqui na Suíça, tá no Brasil, tá na Europa, em algum outro canto? Aninha tá aí. Ai, Ana. Ana, você pode ser a nossa assistente de hoje? Pode? Aluno está atrasado. Ah, então você não vai poder ficar hoje, né? Tá bom, então eu vou pedir outra assistente, então. O aluno está atrasado, mas obrigada por aparecer aqui. Eu estou entrando sempre de 1 a 2 minutos antes no Papo Oxitocinas, aqui na Oxitocinas, e no nosso Cá Entre Nós no Reconectando, porque parece que o Instagram está demorando um pouco mais para avisar os seguidores. Ai, que bom, Ana, que você vai ficar um pouquinho mais. Tem um aluno agora, tá? Tá bom, ele tá atrasado? Então tá bom. Maravilha. Oi, Curitiba, Brasil, a Mari. Ah, oi, Mari, que honra ter Curitiba aqui com a gente. Que bom, que bom. Mari, você já pegou o seu copo com água? Ou o seu chazinho quente, porque aí deve estar um calorzão, né? A gente tá pegando, vou tirar aqui o meu chá de canela, maçã com canela para nós começarmos. São 2 horas da tarde agora. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Oxitocinas. Para aquelas e para aqueles que estão entrando pela primeira vez, nós somos uma plataforma colaborativa entre mulheres. Aqui na Suíça nós somos uma associação formal, sem fins lucrativos. Ninguém ganha nada de dinheiro estando aqui na Oxitocinas. Pelo contrário, às vezes a gente até paga para estar aqui um pouquinho, porque nos 2 primeiros anos como plataforma colaborativa, nós não tínhamos nem condições de ter algum reembolso de trem, de algumas coisas, a gente acabava se doando também até o nosso dinheiro para Oxitocinas. Mas hoje, graças a Deus, nós somos uma associação formal, então a gente doa o nosso tempo. São mulheres e são homens de diferentes profissões, de diferentes históricos de vida, que acreditam na força da colaboração, e é por isso que a gente está aqui, tá bom? E mais do que nunca, nós estamos recrutando, convidando para se você acha que você pode se doar em alguma coisa, nós precisamos de muitos voluntários em diferentes áreas. Nas áreas de mídias sociais, a gente está com uma defasagem muito grande. Se você tem uma habilidade com Instagram, com Facebook, com LinkedIn, conversa comigo no particular. Se você tem uma habilidade de números na parte financeira, se você é boa na comunicação, fala comigo, porque nós estamos recrutando mais mão de obras, mais corações e mais mentes para a gente fazer e fortalecer cada vez mais a nossa plataforma. Vamos ver quem que entrou aqui. A Mari disse, você está na Suíça? Amo! Eu também, Mari. E a gente também ama muito o nosso país. O nosso principal foco é compartilhar conteúdo de valor com brasileiras espalhadas pelo mundo. Não só brasileiras, né? Mas pessoas que falem o português. Mas eu sou idealizadora da Oxitocinas, mas o meu principal compromisso, o nosso principal compromisso é com a sociedade brasileira. Mas a coisa boa é que quando a gente compartilha alguma coisa de valor para alguém que está aqui, para alguma brasileira que está aqui, consequentemente ela se fortalece mais e ela vai fortalecer mais ainda a sua família e a sua rede de apoio, que muitas vezes está no Brasil como as nossas, né? A Glauline entrou, que maravilha. Lulu Natureza entrou. Oi, Lulu, seja bem-vinda. A Selma entrou. Ai, que delícia, Selma, você está aqui. Gente, vamos lá. Eu tô esperando. A Cris Goulart também entrou, maravilha.
Hoje o nosso Papo Oxitocinas, eu tenho a honra de apresentar para aquelas que ainda não conhecem a Cris Goulart, que é uma amiga, é uma empresária carioca, colaboradora Oxitocinas. Quem esteve no nosso grande encontro presencial em Genebra, no dia da Grève des Femmes, lá em Genebra, nós conseguimos colocar quase 210 mulheres juntas. Nós tínhamos 300 inscritas. E a Cris foi falar um pouquinho sobre a importância do movimento empreendedor nas nossas vidas. Então, a Cris, a gente vai fortalecendo cada vez mais os nossos vínculos. Deixa eu ver aqui, tá? A Cris, eu já vou dar autorização para você entrar ao vivo, tá? Só vou fazer uma pequena apresentação sua e vou dizer. Como a Cris já é alguém conhecida da nossa plataforma, a gente estava sempre namorando para trazer a Cris novamente aqui para nossa Oxitocinas, no nosso Papo Oxitocinas. Já que no ano de 2020 nós tivemos, obviamente, muitos poucos encontros presenciais, então a gente focou, claro, como todas as plataformas, no trabalho online. Mas aconteceu uma coisa umas 2 ou 3 semanas atrás, acho que 2 semanas. A Cris fez um vídeo super feliz, comemorando, agradecendo o dia da graduação dela em marketing digital. E eu passei rapidinho na hora que a Cris estava ao vivo e a Cris falou o seguinte: olha, eu tinha algumas prioridades na minha vida e uma das minhas prioridades eu só vou estudar formalmente, quer dizer, a Cris sempre gostou de estudar, mas só vou fazer uma faculdade, alguma coisa mais formal, depois que meus filhos crescerem. Quando a Cris falou isso, eu parei, isso me chamou a atenção, porque era uma realidade tão diferente que a minha, mas tão diferente que a minha. Nós somos de geração, eu sou um pouco mais velha do que a Cris, mas nós somos de gerações parecidas, e na minha cabeça, ter filhos veio muito depois. Eu queria primeiro estudar, primeiro ter um apartamento, primeiro fazer uma pós, primeiro isso, primeiro aquilo, para depois eu ter filhos. E aí eu vi que alguém ali completamente diferente do que eu tinha traçado um caminho diferente e estava com a mesma realização e com o mesmo sucesso. E aí caiu a minha ficha assim, não existe receita de bolo. Como é que eu posso explorar um pouco esse assunto na Oxitocinas para que a gente possa aumentar a nossa luz e diminuir os nossos pré-julgamentos? Falei assim, Cris, a gente precisa conversar. E é por isso que a Cris está hoje aqui, uma realidade muito diferente, porque é isso que a gente gosta de trazer opiniões diferentes, histórias diferentes, que é isso que faz a gente crescer. Então deixa eu apresentar a Cris, e aí eu já vou colocar a Cris aqui. A Leca tá ao vivo também, ai que delícia, Ciduarte, bom dia! Gente, eu não sei se eu tenho déficit de atenção, mas talvez eu tenha. Mas eu tento prestar atenção em uma coisa, fazer o meu mindfulness. Então eu não consigo ler, seguir a minha linha de raciocínio e cumprimentar vocês. Então, eu não sei se é algum déficit de atenção ou se é o meu exercício formal de estar fazendo uma coisa de cada vez e prestar bem atenção. Então, vocês me perdoem. Quem estiver entrando agora, eu vou parar de cumprimentar e depois eu volto a cumprimentar, tá bom? A Lu entrou, seja bem-vinda, Lu. A Leca tá cumprimentando a Cris aqui, ela e o Luca estão lá assistindo, que delícia, Lu, um beijo. Luca e Lucilene também. Então vamos apresentar a Cris para chamar a Cris. Cris Goulart, ela é empresária e palestrante, participou de 3 programas internacionais para empresárias, um deles na famosa UCLA, na Califórnia, UCLA. Fundadora do buffet Altas Ideias e sócia da imobiliária Remax Excelência. Graduada em marketing digital, mãe do Heitor e da Lohana e esposa do Alexandre. É com muita alegria no meu coração, é com muito agradecimento que eu peço a cada uma de vocês aqui presente que a gente possa abraçar a Cris com todo o nosso carinho, com as nossas melhores vibrações, vamos dando boas-vindas para a Cris, mexendo com as nossas mãos aí, para que a Cris possa dar o melhor dela e para que você possa dar o seu melhor para todas nós aqui. Então eu estou chamando a Cris agora, vamos lá. Cris Goulart.
aguardando Cris Goulart. Tcharam. Deixa eu colocar aqui as coisas em ordem. Cris, você chegou? Olá, tudo bem? Tudo, querida. Você sabe que eu fico sempre numa tensãozinha para ver se a convidada vai entrar direitinho, se a internet não vai cair, se nada vai O som tá acontecer. bom? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo bem. Vamos perguntar para as pessoas se elas estão. A Mari escreveu: Nossa, eu sou corretora Remax, que coincidência. Ah, que Olha, bacana. Mari. Mari, você tá na Suíça, né? Que legal. É, a Remax tá no Não, mundo. a Mari Não? está em Curitiba. Eu acabei de perguntar Ah, para a que Mari. legal! É, Ah, que A bacana! Mari está em Curitiba. Uau, que bacana. Muito bom, Cris. Em primeiro lugar, muito obrigada por você estar aqui, por você tirar um tempo da sua semana, que não é só a hora que a gente está conversando aqui. Nós já conversamos essa semana alguns momentos, né, para a gente se preparar. Então, obrigada de coração, viu? Eu que agradeço o convite, Geisa. Você é sempre muito gentil. E obrigado por lembrar de mim. Obrigado por assistir meu vídeo. E eu realmente estava muito feliz. Porque, na verdade, eu sempre estudei de maneira autodidata, né? E aí eu falei, cara, encarar uma faculdade não é uma coisa muito simples, tendo que administrar tanta coisa. E aí, quando a Lohana entrou na faculdade, eu falei, cara, eu vou fazer uma faculdade também. Aí, a minha sorte é que ela era semipresencial, né? E eu consegui terminar, entendeu? Que maravilha. Mas é isso. Cris, eu li a tua mini biografia aqui, um pouquinho do que você fez. Antes da gente começar realmente o nosso papo, aumentando a nossa luz, diminuindo os nossos julgamentos, falar sobre a diversidade, conta um pouquinho sobre, para aquelas pessoas que não conhecem você, a Cris por ela mesma. Conta um pouquinho de você aqui pra gente. Então, eu vou completar 44 anos esse mês, né? Dia 23 de janeiro eu completo 44 anos, né? Uma das minhas amigas que, infelizmente, nesse processo de Covid, que partiu, eu fui visitá-la 3 meses antes dela partir, né? E ela falou pra mim que ela me conhecia desde criança, ela era uma senhora, ela era mais velha do que eu, e ela falou: Você sempre foi uma menina com grandes sonhos. E eu achei tão bonitinho, porque tinha anos que eu não a via, e talvez eu seja realmente essa menina com grandes sonhos, né? Essa menina de 44 anos, enfim, sonhadora, batalhadora, esforçada, não desisto e gosto muito de ajudar pessoas. Para mim, o meu propósito de vida está totalmente ligado a pessoas, né? A desenvolvimento pessoal. E é isso, eu não desisto, eu sou uma pessoa que estou sempre focada em atingir os meus objetivos. Então, talvez isso me defina bastante. Eu sou autodidata, gosto de estudar e gosto de sonhar. Sou uma sonhadora, mas eu não fico sentada esperando os sonhos caírem no meu colo, não. Eu vou atrás, eu faço a coisa acontecer. Mas é doloroso, tem tempo de estrada, a gente vai tomando cacetada. E é isso, treinando a resiliência dia a dia. E nada cai do céu, né? Quando você fala assim, ainda bem que você é uma sonhadora, então, que se permite sonhar. Essa semana a gente conversou aqui que muitas de nós mulheres, às vezes, a gente cai e levanta tantas vezes que algumas de nós, às vezes, criam algumas cascas e proteções que nem se permitem sonhar, né? E É melhor verdade. ainda do que se permitir sonhar é que você encontra maneiras de concretizar os seus sonhos no passo a passo. É claro que a gente vai conversar o tempo todo aqui, mas assim, com toda a resiliência, com toda a paciência. Então, que bacana. Cris, eu falando um pouquinho sobre essa coisa assim de realidades ou de aspirações de vida diferentes, né? Por que eu acho importante a gente estar conversando sobre aumentando a nossa luz, diminuindo os nossos pré-julgamentos? Por que é importante a gente desenvolver um respeito por aquilo que é diferente? E não só o respeito, quando a gente fala respeito ao que é diferente, não só ao indígena, ao, sei lá, ao que tem uma religião extremamente diferente que a nossa, não coisas às vezes muito longe, mas coisas até perto, a diferença que está perto da gente, né? Como, por exemplo, o exemplo que o teu vídeo, poxa, eu precisei
ter um caminho. Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado que de repente eu poderia seguir esse caminho. Mas esse foi um caminho importante para a Cris. E o que eu vejo no dia a dia, e a gente vai estar conversando, é que não tem receita de bolo, né? Como é que nós, seres humanos, o que funciona para a Cris pode não funcionar para mim, o que funciona para a Geisa pode não funcionar para a Maria. Como seres humanos, como não tem receita de bolo, como é que é para você lidar com todas essas diferenças, lidar com essas diversidades de opiniões, de jeito de ser, de vestir, de pensar? Como é que é isso? Eu acho que nós, seres humanos, nós somos críticos por natureza, né? O reptiliano, que é aquele cérebro que nos protege, que é aquele cérebro que faz com que a gente reaja, se proteja, ele está sempre analisando onde tem perigo. Então já é uma função cerebral nossa nos proteger do perigo. Então, quando você olha para a pessoa, automaticamente o teu inconsciente está se perguntando que mal essa pessoa pode me causar. Então, a crítica, ela não é só uma questão analítica, racional. Puxa, estou julgando essa pessoa. Não. É porque a primeira coisa que entra em ação quando a gente se depara, se confronta com o diferente é que mal esse diferente pode me causar. Essa é a primeira questão que é inconsciente. A gente precisa estar ciente disso, né? E a segunda questão é, eu tenho um mestre, né? Que é Jesus, o meu mestre espiritual é Jesus. Ele falou sobre o amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. É um princípio áureo. Então, a gente que acredita também em energia, acredita em lei do retorno, acredita que as coisas são cíclicas, eu acredito que a empatia, ela é o caminho para você se relacionar bem na sua casa, no seu trabalho, é se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que se a gente puder treinar alguma coisa dia a dia, por que eu estou julgando? Isso já é inconsciente. É porque eu estou me protegendo, isso é normal, isso é bacana. Mas, por que não me permitir conhecer outra pessoa e me colocar no lugar dela? Mesmo sendo diferente, qual o background? O que está por trás dessa diferença? Qual é o absoluto que essa pessoa tem, entranhado dentro do coração dela, que faz ela agir diferente de você? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Que maravilha você citar, então, o teu mestre, né? Que também é mestre de muitas de nós aqui, o Jesus. Quando você fala sobre o nosso cérebro reptiliano, é o que a gente fala aqui de uma outra maneira, né? A gente, todas as vezes que a gente já vai armado, esperando algum perigo, eu não consigo dar o meu melhor, né? Eu já vou esperar o pior. Nossa, Cris, deixa eu me proteger um pouquinho. E aí, se eu me armo, eu não me abro também com o meu melhor, eu nem percebo o seu melhor, porque eu estou esperando o pior. Verdade. Então, antes que você me ataque, eu estou pronta para atacar. Então, essa receita de bolo e esse caminho que você encontrou e que você encontra para lidar com a diversidade, ele é inspirador para todas nós. É o que a gente fala por aqui de uma outra maneira. Cris, que principais habilidades você acredita que a gente precisa desenvolver para a gente olhar o outro, olhar diferentes grupos com mais compaixão e exercer o que o teu mentor espiritual sempre fala, então, né? O teu mentor de amar o próximo como a si mesmo. O que você acha que a gente precisa fazer? Que habilidades a gente tem que desenvolver dentro da gente para que isso saia do campo da teoria e a gente comece a viver e a colocar em prática mais? Então, depois que eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, né? E é incrível quanto a neurociência nos traz respostas. Por exemplo, eu fui criada por uma avó evangélica, tradicional. Conclusão, eu sou essa pessoa tradicional, com pensamentos tradicionais. Esse é o meu absoluto, que eu protejo. E que eu não quero abrir mão disso porque é uma escolha minha, porque foi arraigado dentro de mim. Eu trouxe isso desde a minha infância. Os meus filhos são de uma outra geração, né? Então, os meus filhos pensam diferente de mim. Eles agem diferente de mim. Eles enxergam a vida diferente de mim.
Então é tão incrível a gente estar falando sobre esse assunto, porque quase todos os dias dentro da minha casa nós temos divergências de pensamentos. E eu preciso entender que eles têm uma posição diferente, porque o mundo está mudando. Os absolutos deles são diferentes dos meus. E aí a gente sempre conversa o seguinte: olha, você gosta dessa informação? É isso que você quer viver? Bacana, é isso, é assim que você enxerga? Deixa eu defender o meu absoluto, porque é isso que eu defendo. E é isso que é bom para mim. E tá tudo certo, a gente vai ter que viver juntos o resto da nossa vida. E eu tenho que entender que você enxerga a vida de uma forma e eu enxergo de outra. Mas não é fácil. Ainda mais se tratando de filhos, de família. No trabalho, acaba sendo um pouco mais fácil, porque tá todo mundo ali em prol de um objetivo, que é gerar lucro, que é um salário. Quando você vem para as suas relações pessoais, a coisa muda um pouquinho de figura, e é algo que eu tenho exercitado bastante. 2 filhos jovens dentro de casa, que têm visões de mundo diferentes da minha, e aí eu preciso entender que a forma que eles foram estruturados foi diferente da minha. Então é isso. Você tem o background. Desculpa, qual a idade dos seus Oi? filhos? Qual a idade dos seus filhos? 21 e 22. Eles são da geração milênio, né? Você provavelmente é geração pós-2000, não é isso? Pós-2000, Pós 98, 99. Não, Heitor 99, Lohana 98. Eu acho que é isso, mas acho que acima de 98, os que já nasceram com a bolha da internet aí, Exato. pós-2000. Se eu não me engano, é geração milênio. Então, o que você está dizendo é que exercer essa tolerância, né? Esse olhar Isso. com mais compaixão, fora de casa, no trabalho, quando você tem objetivos mais ou menos comuns, é até mais fácil, porque a gente nem estoura com todo mundo que tá lá fora, né? A gente se controla mais, a gente gerencia. Mas dentro de casa, por isso que eu falo que, assim, não fui eu que falo, dizem que, também não sei, a caridade começa dentro de casa. O olhar de maior compaixão, de maior paciência é dentro de casa. Fora é relativamente mais fácil, né? Muito mais fácil. E aí os meus filhos sempre falam: mãe, a gente não é igual a vocês. A gente é diferente. E aí a gente tem que falar: é verdade, vocês são diferentes. E lidar com isso e respeitar isso. E viver com essa diferença e com muito amor, né? Porque são meus filhos, é a minha família. E eu tenho uma outra geração que ainda pensa mais diferente que eu. E ainda virão os meus netos que pensarão diferente. Eu acho que é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, porque a sociedade está mudando, não tem jeito. Está tudo mudando. E o que você acha que são os principais entraves internos da gente e os externos também, para que nos impedem de exercer essa tolerância maior? Com os teus filhos você tem basicamente o amor, né? Mas e quando a gente não está falando de quem de repente não tem o mesmo amor? Como é que você acha que dá pra gente estar lidando com isso? Então, eu acho que cada um precisa entender que se você tem livre-arbítrio, se você tem o seu poder de escolha, o outro também tem. Então, se o cara escolheu viver daquela maneira, viver daquele jeito, isso não é um problema seu, é um problema dele. Então, o problema é que a gente mal vive a nossa vida, mal cuida da nossa vida, a gente quer cuidar do outro. A gente não resolve os problemas da nossa vida, a gente quer resolver dos outros. Então, eu acho que a gente tem que parar e olhar e falar assim: não, peraí, mas por que eu tô tentando resolver o problema do meu amiguinho se eu não conseguir resolver todos os problemas que eu preciso resolver? Então, o problema do amiguinho é do amiguinho. O meu problema é o meu problema. Primeiro, separar isso. Cada um faz a escolha que quer. Segunda coisa, se alguém te pedir opinião, dê. Né? Puxa, eu gostaria de te sugerir algo. Mas se ninguém te perguntou, você não precisa dar. E a terceira e última coisa que eu acho muito importante é: eu sou fruto das minhas escolhas e fruto das minhas decisões. Ok? E se eu posso escolher, o outro também pode. E eu não sou a dona da verdade. Porque parece que a verdade absoluta está com a gente. Nossa, a minha verdade é tão verdade.
o outro não pode, não tem direito de pensar e fazer diferente, porque eu sou a dona da absoluta verdade, não existe isso. Então, você não é, você pode proteger o teu absoluto, o teu, mas não é a verdade absoluta universal, porque a gente tem um mundo tão plural, 7 bilhões de pessoas pensando diferente. Será que a sua é a única e melhor forma de pensar? É a única maneira certa de viver? Então, eu acho que é uma das coisas que você tem que avaliar, né? Num mundo tão plural como o nosso, tão diverso como o nosso, a minha verdade não pode ser a única. Que maravilha! E você sabe que na prática, quando você fala, né, sobre o nosso poder de decisão e de escolha, quando eu vejo alguém com uma... Eu acho que a maturidade nos traz isso, mas a gente não precisa esperar chegar na maturidade. Mesmo aquelas mulheres que estão nos 20 ou nos 30 anos, quando a gente conscientemente começa a tentar prestar atenção nos tipos de pré-julgamentos que a gente vem fazendo, nos tipos de... Eu acho que o teu vídeo... e aqui eu vou falar uma coisa só cá entre nós, né? Cá entre nós, porque é um ambiente seguro e dá pra gente falar, eu vou ser um pouquinho mais vulnerável. Eu acho que eu cresci, como eu venho de uma geração onde as mulheres tinham que ser muito independentes, isso eu confessei, eu compartilhei com você no nosso particular, que eu nunca pensava, eu tinha que primeiro ter o meu dinheiro, eu precisava estudar, eu precisava ter as minhas coisas e depois pensar em ter filhos. O meu amor não era grande o suficiente, era a minha arma de sobrevivência, era essa coisa da independência financeira. E depois eu vou pensar, aquelas mulheres, aí que vem a confissão, né, gente? Talvez o meu olhar lá nos meus 20 anos, para aquelas mulheres que tiveram uma opção diferente que a minha, talvez fosse um olhar até meio preconceituoso com os meus pré-julgamentos. E quantas oportunidades a gente perde de uma troca, de uma possível amizade, de uma troca gostosa, de um relacionamento bom, quando eu já vou com essas minhas armaduras. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui é para que, acho que o objetivo principal, a intenção principal puxa, para que você, Maria, você, Beatriz, você, Márcia, você, Geisa, você, Cris, será que, como é que eu estou agindo com os meus pré-julgamentos? Será que eu não estou olhando para o outro? Às vezes eu não estou nem falando nada, mas eu só estou sentindo. E o nosso sentir, ele é energia, e o outro acaba sentindo, porque eu não sei porquê, mas assim, eu gosto tanto da Cris, eu me sinto tão bem quando eu estou conversando com a Cris, eu me sinto aconchegada. Ou então o contrário, né? Nossa, eu não sei porquê. A Cris, ela é educada, ela é bacana, mas assim, eu não me sinto bem. O que a gente mais percebe hoje é que a nossa comunicação, ela vai muito mais além do que as palavras, do que o nosso jeito, do que a nossa voz, do que o nosso movimento corporal. A coisa está muito mais sutil, as pessoas estão muito mais sensíveis, né? Exato, eu concordo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Eu falo sempre que eu preciso ser plena e viver uma verdade, porque eu vou transparecer, as pessoas vão perceber, eu não consigo me articular por muito tempo. Mas voltando à coisa do background de cada uma, né? Eu tive uma realidade também um pouco diferente da sua, né? Eu fui criada numa comunidade pobre aqui no Rio de Janeiro. Tive que trabalhar com 14 anos para ajudar a sustentar a minha família. E com 20 anos eu engravidei, 21 eu tive o primeiro filho, 22 o segundo. Liguei as trompas com 22 anos que eu falei, eu não posso mais ter filhos. Então também são as nossas realidades. De alguma maneira sobrenatural, minha vida teve uma super transformação. Mas a sua, de repente, teve uma estrutura melhor, você teve uma estrutura financeira melhor, que te deu suporte para você estudar. Eu nem suporte tive na minha infância para estudar. Não. Eu acho que justamente porque eu não tive um suporte... Você também não teve? Não tive. Ah, tá. Não. A gente veio... Por isso que me chamou a atenção, porque assim, eu não nasci... Eu cresci no Calipa, lá em Volta Redonda, que era um bairro simples, não era uma comunidade, assim. As casas eram... mas eu estava conversando com uma amiga esses dias que assim, a gente não passava fome, não. Meu pai era operário da CSN, tudo contadinho. Mas assim, o presente de Natal...
era uma caixinha de lápis de cor de 6 cores. Ah, E o meu sonho era ter de 12 cores. Então, que assim, bacana. então, não é que. Mas eu não me achava pobre, porque eu não achava. Na minha cabeça não tinha pobre nem rico, porque aquilo era o que eu vivia. Então, Sim. eu cresci sabendo que eu tinha. Acho que eu fui percebendo o seguinte: eu tinha dois caminhos para eu ascender socialmente. Ou eu casaria com um homem rico, ou eu estudaria. Como opção, ser sustentada por um homem nunca foi uma coisa que foi, que foi pensada para mim. Eu falei assim, então eu vou estudar muito. E nesse estudar muito, algumas pessoas que eu já contei aqui, o meu pai é uma pessoa extremamente carinhosa, amorosa, mas ele falou assim, olha, eu te pago uma faculdade, mas eu te pago uma faculdade de administração. E o meu sonho era fazer jornalismo. Jornalismo não era faculdade de moça direita. Então ele só pagava Ah, mesmo, E aí eu falei assim, então tá bom. Eu fiquei um ano sem estudar e aí foi quase a morte para mim. E aí eu comecei a trabalhar em vendas. Aí é que eu fui colocando toda a minha energia. Quando eu comecei a ganhar mais do que ele como operário, eu falei assim, dá parabéns para tua filha, porque ela vai fazer jornalismo. Então, talvez eu tenha tido uma estrutura familiar um pouco mais estruturada do que a sua, ou enfim, mas financeiramente a coisa não era assim. O lápis de cor. Yakult, não sei se no seu tempo tinha aquelas moças que vendiam Yakult na rua. Você lembra disso? sim, claro, Então, claro. final de mês eu lembro que o pai comprava uma vez por mês 10 Yakults. Parecia um bando de esfomeado, porque todos os 4 filhos. Então, assim, essa realidade mais dura, talvez se eu tivesse nascido num berço esplêndido, talvez a gente não estivesse conversando aqui. É verdade. Eu falo que existem dois tipos de pessoas: os filhos da dificuldade e os filhos da facilidade. Os filhos da facilidade muitas vezes não conseguem desenvolver porque eles não sabem o que é acordar todo dia de manhã zerado, como nós empreendedoras, né? Empreendedores. Todo mês, dia primeiro, a gente começa zerado e a gente precisa encher o cofrinho até dia 31, porque no mês seguinte não tem mais. Então, eu acho que tudo nos construiu. Eu acho incrível isso. Eu acho que todo mundo é um baú lindo de histórias. E se a gente senta para conversar umas com as outras, a gente vai encontrar muita similaridade. A gente vai encontrar muitos pontos que convergem. E eu acho isso lindo. Mesmo a rica, mesmo a pobre, todo mundo tem pontos que se complementam. Por isso que eu acho que nós somos assim, cada um com os seus dons e talentos, um complementando o outro. Um complementando o outro, é isso aí. Cris, o que que você acha, o que que você vê com essa mudança toda que a gente está tendo em termos de informações? A gente está vivendo tá tudo rápido demais, a gente tem que ter uma seleção super grande, senão a gente pira com tanta informação. O mundo saindo, se Deus quiser, de uma pandemia, né? A gente espera que 2021 a gente já tenha aí o nosso planeta vacinado. Com tudo isso que está acontecendo agora, o que que você sente que pode ser o futuro do relacionamento da raça humana pós-pandemia? O que que você acha que a gente aprendeu e que serviu como maior resiliência para nós ou não? Enfim, como é que é a tua visão em relação a isso, em termos de futuro? É, eu li o livro daquela professora, aquela PhD, Carol, alguma coisa sobre mindset, né? Sobre pessoas de mindset fixo e Carol Dweck. mindset de crescimento, tá? Eu acho que é um livro que foi amplamente divulgado, porque é um livro incrível e trouxe algumas respostas. Acredito que as pessoas que têm um mindset fixo, elas vão continuar olhando para as suas vidas e vivendo no mesmo formato, no mesmo padrão. As pessoas que têm um mindset de crescimento, elas vão olhar para tudo isso que aconteceu e vão desenvolver uma humanidade maior. Porque ficou tão claro, é, que nós somos só um grãozinho de areia, né, no meio desse universo tão grande.
E às vezes a gente se posiciona diante do outro com uma grandeza que não nos compete, né? Tudo pode ser tirado de você em frações de segundos. Então, tem gente que pensa muito ser, ter assim, a grande riqueza da pessoa é ter, né? Então, se ela conseguir olhar para esse mundo pós-moderno que, numa fração de segundos, uma coisa que está no ar, como se fosse... Eu lembro do filme Bird Box. Está no ar. Ninguém consegue ver, ninguém consegue tocar. E que de uma hora para outra, entrando em você, pode te causar uma coriza ou pode te causar a sua morte. Então, eu acho que esse vírus veio para ensinar a gente que a gente tem pouco tempo, a gente não tem todo o tempo do mundo, né? E o pouco tempo que a gente tem, se você puder ser uma pessoa melhor para você todo dia, automaticamente você vai ser para o outro. Então, se o teu mindset te permitir olhar o mundo dessa maneira, eu acho que você aprendeu muito. Nossa, você não tem muito tempo. E a gente nem ensaiou nada, que coisa bacana, porque assim, essa mudança de mentalidade, isso é aumentar a nossa luz. E a gente só consegue aumentar a nossa luz, aquilo que a gente já tem de melhor dentro da gente, se eu, diminuindo os meus pré-julgamentos comigo mesma e com o mundo, eu acabo abrindo um pouco mais a minha mentalidade e aquela porrada que eu levei e aquelas dificuldades, eu não vou olhar para trás com choramingo. Eu falei assim, cara, como é que eu saí melhor disso tudo? O que eu aprendi com isso tudo? O que não é isso? Não seria esse o caminho? Essa mudança de mindset aumentando a nossa luz? Eu acho. E a gente, assim, a gente pensa muito, né? No meu carro, na minha casa, nos meus negócios, nas minhas coisas, né? E quando você vê, aqui no Brasil foram 200 mil pessoas perdidas, né? Quantos sonhos perdidos, quantos projetos que não serão feitos. Então, se você está vivo hoje, agradeça hoje. Engraçado que eu tenho muita devoção por comida, tá? E quando eu olho um prato de comida na minha frente, eu falo, meu Deus, muito obrigado por um prato de comida, com uma verdadeira devoção. Porque tem gente que não tem o que comer. Então, são as pequenas coisinhas que fazem essa felicidade. Olha, uma coisa muito engraçada. Eu tô cuidando de uma BenTV, que a nossa sala Remax fica no 9º andar, né? E aí eu conheci uma BenTV, um pássaro, tá? Um passarinho, né? Aí, um passarinho. Aí um dia ela chegou lá, descobri que ela tinha ovinhos, e aí a gente começou a conversar. Eu converso com o passarinho, gente, eu prometo que eu não sou louca. Aí, beleza. Aí eu comecei a conversar com o passarinho. Conclusão, todos os dias de manhã, ela vem pedir biscoitinho que a gente coloca lá na sacada do 9º andar, lá da loja, né, da sala. E todo mundo já sabe que ela vai aparecer lá e ela já chega, olha pelo vidro e grita, oi, cheguei, tô aqui. Então, eu não sei de que maneira Deus fala com você ou com as pessoas que estão assistindo a gente, mas eu acho que aquele passarinho, para mim, é uma resposta de Deus, porque na Bíblia fala, se eu cuido dos pássaros, quem dirá de você? Então, tá todo mundo passando por algum tipo de dificuldade, desafio agora. Então, é como se Deus dissesse, eu estou cuidando dela através de você e eu vou cuidar de você através de outro. E assim sucessivamente. É assim que eu vejo a vida, né? E essa passarinha, então, quer dizer, não sei se existe feminino de passarinho, passarinha, mas enfim. Isso me lembra um pouco... essa coisa da gente treinar esse nosso novo olhar para o outro, né? Não só com o passarinho lá do 8º andar, lá da Remax, mas em relação à nossa convivência com pessoas que sejam diferentes que a gente. Então, que legal esse BenTV. Cris, como é que as pessoas podem achar você? Agora, vamos falar um pouquinho da Cris, empresária. Você é dona de um buffet. Hoje você também está atuando na área imobiliária. Conta um pouquinho como é que as pessoas que estão no Rio de Janeiro, principalmente, no estado do Rio, podem encontrar a Cris, podem ter um contato maior com a Cris. Então, uma das coisas que me atraiu muito no mercado imobiliário, né? Não só a questão financeira, porque a gente sempre olha esse lado financeiro, né?
querendo ou não, a gente olha. Claro. Me dá a oportunidade de cuidar de pessoas e treinar pessoas, né? O mercado imobiliário, ele é um mercado um pouco prostituído, de pessoas que estão cansadas, já foram abusadas, já foram usadas. A gente quer levar um projeto diferente, a gente quer tratar as pessoas de forma diferente. A gente quer trazer essa humanização que a Remax se propõe, né? Então, tanto é que a Remax hoje é uma das corretoras que mais paga comissão no mundo, né? Então, as comissões em cima de uma intermediação vai de 40% a 70%. Uau. Então, você imagina você vender um produto e entregar 70% do que foi vendido na mão do vendedor. E 30% a gente gerencia os custos da loja. Então, eu só conheço a Remax fazendo isso hoje, no mundo todo. Podem ter outros, mas eu conheço a Remax, né? Então, por isso a escolha da Remax. A gente foi para a Remax por causa dessa proposta de humanização. Então, a gente tem um site que é o remaxexcelência.com.br. Eu vou Lá anotar nós aqui, temos... depois você me passa para que na hora dos comentários eu vou colocar lá, eu vou escrever Tá. onde que pode encontrar a Cris, tá? Tá? E eu sou uma pessoa extremamente acessível, então, se tiver algum imóvel que você queira vender ou intermediar, alugar, enfim, a gente pode me chamar no WhatsApp, que aí a gente conversa, tem uma primeira conversa, depois eu passo para os meus corretores, o corretor que mais tiver afinidade com aquele tipo de cliente, eu sempre dou essa afunilada, né? Então, meu telefone você também vai deixar, né? Aí quem puder me seguir no Instagram, eu não faço muitos vídeos, nem todo dia eu tô inspirada para fazer vídeo, gente. Aí eu coloco um post lá e tá tudo certo. De vez em quando eu tô caminhando, aí me vem uma inspiração. Então, é o Cris Goulart 1, tá? E é isso, assim. Aí eu também tenho um site dos meus treinamentos que eu faço quando... Eu gosto do presencial, Geisa. Eu tenho uma necessidade de estar olhando, sentindo a energia, né? Então, eu só volto com os meus treinamentos. Todas nós queremos ser presencial. Eu também quero abraçar, segurar na mão, porém... Aí eu tenho o meu site, crisgoulart.com.br, Goulart, né? .com.br, mas a gente nem está fazendo nenhum treinamento agora. Eu estou preparando um curso online que vai sair agora, junto com o Alexandre, lá da DNA Design, né? Que é um curso de festas, né? Que é o meu mercado, que eu fiquei 29 anos. Eu sou novinha de mercado imobiliário e é isso. Eu quero muito agregar na vida das pessoas e é isso. Que linda, que linda. Gente, um dos objetivos da nossa plataforma Oxitocinas é chamar empresárias, chamar empreendedoras, chamar consultores, advogadas, donas de casa e aquelas que têm algum empreendimento e que necessitem de uma visibilidade maior. Aqui a gente está fazendo, esse é um dos nossos objetivos, é pegar um pouquinho do que a Cris tem de melhor para compartilhar de conteúdo, de experiência de 29 anos aí de mercado, de diferentes mercados. E também divulgar o que a Cris já está fazendo hoje. Então, se você está aí no Rio de Janeiro, só uma perguntinha, Cris, o teu foco imobiliário é a cidade do Rio de Janeiro, é o estado, como é que é isso? Só esclarece. Então, a Remax ela tem alcance mundial, tá? Então, inclusive, se você quiser comprar um imóvel Remax na Suíça, você pode estar falando comigo e eu posso estar contactando um broker da Suíça. Se você quiser comprar um imóvel Remax em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. A Remax, ela faz muito... Ela fala que todo mundo tem que ganhar, né? Rental State Maximum. Quando eu indico alguém para vender ou comprar um imóvel em São Paulo, eu ganho parte da comissão. Olha que incrível. Mesmo do outro lado do mundo, a gente faz negócio. Opa, então quer dizer, a gente tem várias mulheres expatriadas aqui, expatriadas brasileiras morando em vários países do mundo e que às vezes tem, como é o meu caso, tem imóveis no Brasil, tem um imóvel em São Paulo e a gente está pensando agora, já que o mercado deu uma melhorada e está vendendo, a gente pode entrar em contato com você então, é isso? A Remax claro. Aí você direciona. Sim, nem eu direciono. Então vamos falar Olha depois. Que barato. E aí a gente vai ver qual é o bairro
que está mais próximo de uma agência Remax. E aí eu vou ligar para o gerente da loja e vou falar, olha, eu tenho uma amiga que quer vender um apartamento no Morumbi, por exemplo. E aí o broker vai indicar o corretor que mais que é posicionado naquela área para cuidar. Porque o cara, quando está posicionado, ele conhece todo mundo da região, ele sabe o quanto está vendendo. E 85% dos imóveis, eles são vendidos na própria região. Pessoas que gostam de morar ali falam para prima, para vizinha, para amiga, olha, tem um apartamento vendendo. Então, 85% as pessoas gostam, elas giram dentro daquele metro quadrado ali, né? Aquele quilômetro quadrado ali. Então, aí você querendo, a gente vai contactar alguém de São Paulo para atender você. Então, tá bom. Então, a gente vai... Então, aí, vamos aproveitar a oportunidade. Você que está espalhada pelo mundo, tem imóveis lá no Brasil, ou de repente queira alguma coisa fora do Brasil, coloca a Cris aí, porque ela tem essa coisa de afunilar e de poder direcionar. Às vezes a gente fica procurando pessoas que não são tão capacitadas, sem essa experiência de vida, e a gente perde tanto tempo. Então, vamos usar a Cris aí para os seus interesses imobiliários também. Cris, querida, para a gente finalizar agora, o tempo já está acabando. Você quer deixar uma mensagem final para todas nós? Eu vou pedir para que você que está nos assistindo, tudo isso que a gente trocou com a Cris aqui, se bateu o seu coração, se te deu algum insight, se caiu alguma ficha interna, escreve nos comentários, não aqui no ao vivo, porque quando a gente baixa o vídeo no IGTV, eu perco os comentários, eu não consigo ler tudo. Então, assim que a gente finalizar, eu vou postar agora, anota no papelzinho aí, faz isso, porque às vezes o teu insight, a tua ficha que caiu, ela vai inspirar uma outra pessoa, que às vezes está sem graça de escrever, ou às vezes nem organizou direito. Nossa, eu fiquei feliz, mas nem sei por quê. Às vezes, quando a gente lê o comentário de uma outra, as nossas fichinhas vão se organizando de um jeito melhor. Então, por isso é tão importante registrar o teu comentário, tá bom? Então, deixa essa mensagem aqui para a Cris, o que foi importante para você dessa nossa live, do aumentando a nossa luz, diminuindo os nossos julgamentos. Cris, uma mensagem final para quem está nos ouvindo aqui. Então, talvez o seu último dia seja hoje, né? Quem sabe? Eu sempre acordo de manhã torcendo que eu possa viver mais um dia, né? Então, talvez o seu último dia seja hoje. Então, vai viver hoje como se fosse seu último dia, vai cuidar de você, vai cuidar das pessoas que estão ao seu redor, vai ser mais gentil, vai ser mais amável, tentar viver sem tanta ansiedade. A gente está se perdendo nesse processo ansioso do amanhã, né? Então, se a gente viver hoje bem, e falar, uau, puxa, mais um dia, igual o pessoal lá do Só por Hoje. Então, só por hoje eu não quero reclamar, só por hoje eu vou ser uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa menos ansiosa. Eu acho que esse só por hoje seria super bom de ser implantado na nossa vida. Que maravilha, só por hoje. Permito-me ser todo o meu melhor. Cris, só por hoje, a gente te agradece, mas que você leve não só hoje, mas todos os teus outros dias de vida aí, o nosso agradecimento. Obrigada por você estar aqui com a gente. Se você gostou, se realmente bateu o teu coração em alguma coisa, anota no papel e anota aqui, porque é muito importante para a Cris ler depois e para mim também. Por favor. Isso, não é, Cris? Porque isso, gente, além do algoritmo técnico que faz com que as nossas mensagens cheguem para mais pessoas, isso alimenta o nosso trabalho. A Cris não deve acordar animada todos os dias, como eu não acordo animada todos os dias. Mas quando a gente vê... Não é verdade, Cris? Estou falando mentira. Você acorda animada todos os dias. Não. Então, quando a gente... tá naqueles dias assim, nossa, será que o que eu faço? Será que faz sentido? Será que não faz? E aí você lê um comentário assim, Cris, obrigada porque você falou aquilo no dia tal, lá na Oxitocinas. Aquilo mexeu comigo e me deu ânimo. Me animou a minha semana. Não é bom isso? Não é bom? Muito bom. Então, é uma forma da gente amar o próximo, reconhecer um trabalho legal especificamente. Não, achei maravilhoso. Maravilhoso o que você achou?
porque ela falou tal coisa que foi importante para mim. Isso já é um exercício para você organizar melhor os teus pensamentos e as tuas emoções também, tá bom? Tem uma coisa assim, só para eu dar só uma cerejinha do bolo, eu sempre fui cozinheira, né? E eu sempre falei para minha família toda, olha, eu cozinho com muito amor, então, por favor, eu preciso do elogio da comida. Então, todo bom cozinheiro só cozinha porque quer receber o elogio no final, ele não ganha nada com isso. Todos os tadinhos de cozinheiros ganham pouco, então, por favor, elogiem o cozinheiro, porque você não sabe a diferença que faz na vida dele, entendeu? Então vamos elogiar e falando, nossa, tá, esse sabor com relação àquela palavra foi tão importante para mim. É isso que a gente precisa. Adorei. Cris, querida, muita luz, muitas bênçãos na sua vida e muito sucesso nessa nova fase no ramo imobiliário. E depois a gente vai falar sobre imóveis em São Paulo, tá bom? Opa, já ganhei o cliente, ganhei o dia. Gente, Obrigada. um grande beijo e eu tô postando agora. Anote o seu comentário e esteja com a gente no nosso Papo Oxitocinas, toda sexta-feira, 2 horas da tarde. Suíça, 10 horas Brasil. Um beijo. Beijo. Tchau, Muito gente. obrigada, Geisa. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos desligar, que eu nem sei como é que faz.